boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez trazendo algumas reflexões. E a minha reflexão hoje é um pouco até triste, porque sinto muito, estou sentindo uma tristeza muito grande, uma impotência. Eu já falei algumas vezes para os meus irmãos que eu sou médico, e quando a gente faz medicina para auxiliar o próximo. E, se possível, os mais próximos da gente serem auxiliados ou beneficiados pela aquilo que a gente estudou, pelo aquilo que a gente tenta fazer com qualidade, estuda bastante. E hoje eu recebi a notícia do falecimento da mãe de uma irmã de santo, muito querida minha, e o seu marido, meu afilhado de maçonaria. A gente começou lá no terreiro, a gente foi criando uma amizade, foi gostando um do outro, e a gente sente muito a perda. A gente sente muito um certo grau de impotência, muitas vezes, né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz as coisas para ajudar as pessoas, faz a medicina para ajudar as pessoas, a gente não pode se considerar Deus. A gente não é capaz de fazer todas as coisas tentando barrar o fluxo da vontade de Deus, da vontade de Olorum. E muitas vezes, quando o pior acontece aos nossos olhos, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica impotente. E a minha reflexão é dizer que a gente, como médico, tendo a ciência ao nosso lado, a gente não consegue resolver todas as coisas. A gente não consegue, principalmente para as pessoas que a gente gosta, a gente tem que ver o sofrimento das pessoas ao nosso lado. A gente fica muito pensativo com relação a isso. E mais uma vez, hoje, com a medicina dando cabeçada, porque ninguém se entende ainda com as questões do Covid. Cada um fala uma coisa, cada um diz uma pesquisa diferente, e as pesquisas são contraditórias. A gente vai tentando observar, e quando observar o que a ciência diz, né? E quando você olha que uma pessoa que você poderia ter ajudado, no caso dela, não foi nem diretamente não, porque eu não tive muito próximo de mim, porque a gente se falou mais por telefone. E eu fui tentando passar as orientações e orientando para, se houvesse necessidade, procurar uma emergência, tal. Mas hoje vim saber do falecimento dela. Então é muito triste, é muito ruim. Ao mesmo tempo, nós que somos da área de saúde temos que entender que a gente tenta fazer, que a gente pode ser algum instrumento na mão de Deus, na mão de Olorum, para fazer algum bem, que é o objetivo da gente, mas a gente não pode prever, né? A minha frase para ela foi: queria ter sido um médium suficiente para poder saber o que iria acontecer. Queria ter sido médico o suficiente para poder prevenir e modificar
o que aconteceu, né? Mas infelizmente nós não somos Olorum, nós não somos Deus, e realmente a gente tem que pensar muito sobre isso. Da mesma forma que a gente tem a medicina aqui, falando no caso médico, a gente também lida com as pessoas nos terreiros, diretamente, os guias espirituais, né? E a gente tem que pensar também que eles fazem o que pode ser feito, fazem o que está na mão para poder ser feito, fazem o que Olorum permite que se faça, porque o que não dá para fazer, eles não têm como fazer. Muitas vezes a gente pode pensar assim: poxa, mas a espiritualidade não protegeu? E você pensa assim: protegeu. Só que eles fazem o que está na determinação de Deus. Se as determinações divinas são por os acontecimentos terrenos da forma que ocorreram, eles não podem mudar. A gente é muito pequeno mediante a grandeza do Criador. E esse Criador que dá a vida, ele também pede de volta os instrumentos materiais que ele deu. Eu já falei na minha vida, eu já passei muito por essas circunstâncias, e mais uma vez a gente se sente triste. A minha mãe é falecida desde que eu tinha 5 anos. A minha irmã, de sangue, minha irmã de sangue, teve um câncer e faleceu na minha mão. A minha avó, que me criou como mãe, faleceu na minha mão. O meu avô morreu na minha mão. Então são coisas que a gente vai vendo e vai percebendo na vida, que assim, eu fiz até uma especialidade que não lida muito com isso, né? Mas ocorre sempre umas circunstâncias que a gente acaba tendo que lidar novamente. Isso faz parte do nosso trabalho, mas fazer parte do trabalho não nos deixa menos humanos, não nos deixa insensíveis. Eu acredito que essa essência da humanidade e da sensibilidade à dor do outro é uma coisa que precisa permanecer dentro de nós. Então assim, a gente não pode estar completamente feliz se o irmão do nosso lado não está, e a dor do outro passa a ser a sua dor também, em correspondência com do irmão que você tanto gosta. Então assim, eu queria deixar essa reflexão. Não tenho muitas conclusões, né, porque isso deixa a gente a gente fica um pouco abalado, um pouco triste. Então é só uma reflexão para a gente colocar aqui, porque aqui no canal a gente bota as coisas com muita verdade, dentro da nossa verdade. Então é a forma de eu passar para vocês esse processo. Eu estou falando dessa minha irmã de santo, que a mãe faleceu, mas também hoje é uma quarta-feira. Na segunda-feira, um irmão de maçonaria também faleceu. Ele devia ter uns 50 anos, já estava internado há um bom tempo. Quer dizer, a gente vai recebendo esses baques da vida e vamos ficando entristecidos. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender as determinações do Criador e também estar fortalecidos, porque a vida continua. Temos outros que ficaram, mas a gente tem que ter a fé, ter a vontade de continuar, a vontade de permanecer no caminho, a vontade de ter os nossos guias ao nosso lado, saber que é nesse momento
que a fé tem que estar mais forte ainda. É nesse momento que a gente tem que estar mais fortalecido pelos nossos guias espirituais, firmar os nossos anjos de guarda, pedir para os nossos guias, como eu peço hoje para esses dois irmãos, um de maçonaria e um de dentro da minha religiosidade. Assim, eu peço ao Olorum que possa fortalecer a família de todos eles, fortalecê-los no plano espiritual, né? Porque no Orum que eles possam receber o devido acolhimento nesse período de transformação, de mudança de vida, né? Mudança de realidade, saindo da realidade da matéria, passando para a realidade do espírito, e que o espírito sempre vive, a gente sabe disso. Então que a gente possa ter isso no coração e fortalecer os nossos corações, por mais que fiquemos abalados, fortalecemos os nossos corações na presença de Olorum, na presença dos nossos orixás e dos nossos guias espirituais. Que fiquemos com axé, meus irmãos.